Em homenagem aos 166 anos de Caratinga, o Supercanal e o Centro Universitário de Caratinga idealizaram uma série especial do quadro Nossa História, uma volta ao passado. E você vai acompanhar nesta última edição momentos inesquecíveis que foram recuperados pelo NUDOC. Preservar elementos importantes de sua história faz uma cidade criar identidade, ter raízes profundas e saber como se comportar para o futuro, como se lançar ao novo, tirando proveito do que lhe aconteceu no passado e tendo onde resgatar esse passado sempre que se esquecer de coisas que não deram certo e que podem ser melhoradas daqui para frente. O Núcleo de Documentações e Estudos Históricos, NUDOC, mantido pelo Centro Universitário de Caratinga, trabalha com dedicação há vários anos já para manter viva a história da nossa cidade. Esse aspecto é extremamente importante, né, dada a questão da memória, né, e a sua preservação. Então nós, enquanto uma instituição, né, que trabalha com conhecimento, né, com valores, com conceitos históricos, seria muito relevante que tivesse um departamento que pudesse abrigar, né, esses documentos. Então, o NUDOC, né, o Núcleo de Documentação e Estudos Históricos, que leva inclusive o nome do Padre Otton, que era um dos responsáveis justamente para a guarda desses documentos, trabalhou com história durante muito tempo. Então, acredito que o nosso papel aqui é justamente um local onde se preserva e se conserva esses documentos, né, relativos à memória da cidade, às suas expressões, às suas manifestações e seu povo, né? Então, isso é muito importante. Aqui nós temos diversos tipos de documentos, entre livros, jornais, fotografias, áudio, né? Então, acredito que nós temos aqui algo bastante precioso, né, que compartilhamos com a cidade, né? Nós temos outros colecionadores, outras instituições que também têm essa natureza, né? Mas aqui, talvez pela questão de nós sermos o núcleo de documentação, nós temos talvez, né, condição de ter isso em maior número. Dentro do NUDOC existem registros espetaculares da história de Caratinga, alguns deles ainda inéditos, que nunca foram divulgados na imprensa. A riqueza de detalhes é tão grande que é possível, por exemplo, através da história oral, uma sessão de gravações com personalidades marcantes da nossa história, que, embora já falecidas, continuem vivas graças à preservação do acervo. Ainda que teletransportados pela nossa máquina do tempo virtual ao passado, vamos rever algumas dessas personalidades em áudio e vídeo, como Dom Correia ou Dr. Lucas Cimini, também professor Armando Alves e o ex-prefeito de Caratinga, tão lembrado Senhor Cortes. Depois é sempre uma questão de muito interesse para todos nós quando a gente retorna ao passado e vem rememorando fatos, né? Isso, recordar é viver, né? Já diz o poeta, né? Recordar é viver. E por esse motivo mesmo que nós pensamos em organizar um programa, né, fazendo a memória ficar viva, né? Muitas coisas se perdem, mas agora, pelo menos, pelo que a gente pode verificar aqui, o senhor fez uma síntese praticamente de sua vida, das suas ações enquanto jovem, enquanto adolescente, enquanto estudante de teologia, enquanto bispo. Eu acho que nós tivemos uma visão bem sintética, não é, Monsenhor Egídio? Eu quero agradecer a vocês, não por causa da minha entrevista, mas pelo trabalho que estão fazendo, altamente meritório. É coisa muito importante salvaguardar a memória de um lugar. Esse trabalho é meritório, digno de louvor. Deus ajude a vocês. A gente poderia perguntar para o senhor o seguinte: quem foram os dos pais do senhor? O que eles faziam? O que eram? Meu pai era fazendeiro. Minha mãe era filho de fazendeiro. Meu pai era português. Quem era ele? Como é que chamava? Chama-se Alexandre da Silva.
A daí é a homenagem do Alexandre, seu filho. E minha mãe chama-se Adelgonda Alves. Como é que chama? Adelgonda. Era filha de tipo suíço, etc, né? É um nome curioso, né? Raramente a gente vê um nome. E uma coisa muito engraçada, as coincidências da vida, né? O meu pai foi administrador e delegado de polícia em Santo Antônio de Pádua com o coronel Florimundo Dequinop. Avô doutor Batista, avô doutor Humberto, um avô doutor Leman, que está aqui, entendeu? Onde devemos nos encontrar, né? Deu uma volta, o mundo deu uma volta aí. Engraçado, né? A canela do Corte está marcada. Por quê? Você faz essa pergunta aí. É bonecagem. Certo. Ele ia para aí, eu não tinha prática de política, não, sabe? Então, o sujeito, às vezes, para me receber, porque já estava avisado que eu ia ser o candidato lá em Piedade e em outros lugares. Então, chegava e já dava soltar foguete. E eu tinha um pouco de alergia de foguete, sabe? Quer dizer que essa questão de foguete em Caratinga já é velha, né? É velho. Já dava soltar foguete, um foguetório desgraçado. E eu então começava, esse foguete horrível e tal. Ele me metia o pé na galera. Para me avisar, cala a boca, só, fica quieto. Esses foguetes é para você? É uma homenagem. Era para mim o foguete, eu não sabia, né? Sim, há quanto tempo você pratica natação? Há 25 anos, desde que foi criado o nosso América, que eu nado. Todos os dias? Eu já praticava também. Isso é todos os dias? Todos os dias que o corpo permite, né? Que menos domingo, que domingo eu rezo. Boa missa. Doutor Cimini, é importante a prática da natação? O senhor tem considerado ao longo desses 25 anos, tem feito bem? E eu acho que isso me faz bem. Eu quase não gripo, quase não adoeço, não me lembro de doença nenhuma. E é o único exercício que eu faço é a natação. Nesta idade, a natação seria importante para as pessoas da sua idade e também para a juventude? Eu não sei se na minha idade, se a gente começando na minha idade, faria bem a ele. Agora, se quem nada desde o começo é ótimo. De 20 anos, 18 anos. Mas começar com 80 não é negócio, não. O NUDOC é isso, imagem do passado ainda viva, não só na memória, mas em movimento, diante dos nossos olhos. Uma pena que ainda as políticas para a cultura não sejam suficientes para oferecer maior acesso cultural às pessoas e aos produtores de cultura. Nós temos um acervo de história oral, que é um acervo de entrevistas com pessoas que, ao longo da sua vida, da sua trajetória, têm algum significado para a história de Caratinga, né? Então, e a gente separou isso em áreas temáticas, como história política, história de mulheres, história cultural, história do esporte, né? E a gente hoje tem condição de ter esses acervos disponíveis para a comunidade, né? Para pesquisa, alguma pessoa que se interessa por alguma atividade que tenha exercido algum personagem da história de Caratinga. E eu acredito que isso seja também relevante, né? Assim como o acervo de jornais que nós temos, né? O Jornal Município, o Eco da Mata, que é também do século XIX, final do século XIX, que contam, né, essa história e que tem condição da gente estar guardando, conservando e disponibilizando para a comunidade. Interessante essa questão da história oral. O senhor tem como dizer o mais antigo desse arquivo que tenha dado a entrevista? Bom, talvez, assim, porque o programa tem quase um pouco mais de 10 anos, né? Então, na origem do programa, que é coordenado pelo professor Zé Ailton, eu acredito que tenha sido o professor José Lucas Cimini, né, que na época já, no final da sua vida, já tinha em vida, né, doado a grande parte do seu acervo. O memorial que está na Unidade 2 foi construído quando ele estava vivo ainda, né? Então ele, preocupado, né, com a conservação da sua memória, né, ele em vida já fez alguma atividade que pudesse garantir isso. Então, talvez ele tenha sido um dos primeiros personagens contemplados pelo programa. Para se ter uma ideia, um projeto que o curso de História do Centro Universitário de Caratinga encaminhou à Câmara de Vereadores no início do ano, em fevereiro, propondo a inserção do dia 6 de fevereiro, data da emancipação de Caratinga, no calendário oficial do município, permanece parado, sem previsão ainda para entrar em votação em plenário, segundo informações fornecidas pela assessoria de comunicação da própria Câmara Municipal.
Esse projeto foi encaminhado pelo professor Nelson Sena, né, através do curso de História, à Câmara. Né? Parece que ele está meio que parado lá na questão de apreciação. Porém, para qualquer cidade, a data da emancipação é a data extremamente importante, né? Assim, relevante no sentido de que é naquele momento que nasce, né, ou a cidade em si. Então, talvez seja bastante relevante essa troca, mas talvez não tenha a necessidade de ter essa troca, né, porque a data que se comemora o aniversário da cidade, que é o dia de São João, né, dia 24 de junho, é uma data ligada à questão da religiosidade, né, local, bastante contemplada, né, bastante valorizada pela comunidade. Então, acredito que as duas datas tenham essa relevância, né? Agora, o conhecimento da população, né, do fato histórico da emancipação e sua valorização pela história da cidade, com certeza ela é relevante. Então, nós talvez tenhamos duas datas comemorativas, né, na história de Caratinga importantes, com certeza. O senhor, enquanto morador de Caratinga, como que o senhor vê esse crescimento da cidade e qual que é uma mensagem, enquanto historiador, enquanto professor de história, que o senhor deixa para a população? Bom, eu acredito que a história é um argumento extremamente importante para qualquer cidade, para qualquer comunidade, porque a partir da história das pessoas dentro da sua comunidade é que o indivíduo pode, com certeza, transformar a sua condição, seja ele, né, de pobreza, de miséria, alguma coisa assim. Ou seja, o sujeito, quando se reconhece enquanto indivíduo, enquanto sujeito histórico, né, ele tem uma dimensão da importância do seu valor, né, para a cidade, para a sua comunidade. Eu acredito que as pessoas têm que se preocupar mais, né, com o que acontece na cidade, com a cultura, né? Se nós temos pouca cultura no sentido de promoção de eventos, né, ou coisas que faltam à cidade, com certeza nós temos que, né, nos preocupar com ampliar isso para a comunidade toda. E esse é o papel de todos.